Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço para você, por favor, já deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro das novidades, tá bom? É muito comum a gente estar andando por aí em alguns países e encontrar aparelhos jogados no lixo, literalmente, né? Temos países ricos, países de primeiro mundo, em que as pessoas não se preocupam mais em consertar as coisas. Eles simplesmente, o negócio deu problema, eles descartam, colocam lá na calçada e o pessoal leva embora, né? E nós estamos percebendo que ultimamente isso tem acontecido bastante aqui no nosso país também, no Brasil, né? Por que eu estou dizendo isso? Olha para esse aparelho aqui, ó. É um aparelho muito bonito, né? Tá com a sujeirinha aqui, mas isso aqui é só questão de limpeza. Isso aqui sai, não é arranhado, não é nada. É um aparelho praticamente seminovo. Ele está aqui sem os parafusos porque eu já andei abrindo ele para dar uma olhada, né? E eu estou mostrando esse aparelho por quê? Porque o cliente, ele relata para mim que ele estava andando, indo para o trabalho ou voltando do trabalho, não sei, né? Aonde que ele estava. E ele simplesmente olhou na calçada e encontrou esse aparelho. E não é só isso, ele não encontrou apenas o aparelho, ele encontrou também as caixinhas de som originais dele. Eu vou deixar depois aparecendo uma foto aí para vocês verem as caixinhas de som. E o que mais chama atenção é que o aparelho está no estado impecável, bem dizer assim, né? Uma pessoa com baixo poder aquisitivo, vamos dizer assim, não jogaria um aparelho desse fora. Eu acho muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Mas esse cliente teve a sorte, né? É a cliente na verdade, ela teve a sorte de encontrar esse aparelho jogado, praticamente descartado na calçada. Aí decidiu pegar e trazer aqui para a gente fazer um orçamento, verificar o que foi que aconteceu com ele. A princípio ela relata que conectou ele na tomada e ele não deu nenhum tipo de sinal, não funcionou. E ela diz também que abriu o aparelho, tirou os parafusos do aparelho, né? Vou abrir aqui para vocês também. Ela abriu o aparelho e verificou que o fusível de entrada aqui estava queimado. Então ela pegou e falou assim: Valdemar, meu filho foi lá, arrumou um outro fusível, colocou, aí nós ligamos na energia elétrica, mas não funcionou, deu um estouro aí, não funcionou. E pelo que eu vi, o aparelho não foi mexido, entendeu? Agora a gente não sabe se ele sofreu uma descarga elétrica, alguma coisa, nós vamos descobrir isso agora, né? Então vamos lá. Como nós estamos vendo aqui, ó, existe um circuito integrado aqui da fonte, que ele simplesmente está chamuscado. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, vocês estão observando lá que o que dor. A luminária caiu na minha cabeça. Ai, doeu. Mas tá bom, vamos continuar. Olha lá, vocês estão vendo que o circuito ali, ele está chamuscado, ele estourou, né? Então nós vamos remover essa placa aqui, fazer uma análise e fazer a manutenção desse aparelho. Eu já havia previamente feito passado um orçamento para o cliente, ele aprovou, ele falou que se ficasse nessa faixa de preço que eu passei para ele, que podia fazer. Então eu vou aproveitar, nós vamos desmontar aqui e vamos ver o que é que vai dar para fazer com esse aparelho, tá? Vocês estão vendo aqui, eu vou desmontar essa placa agora. Não havia removido essa placa anteriormente. Eu apenas removi os conectores para verificar realmente ali se tinha alguma coisa, alguma presença de curto, alguma coisa aqui antes do fusível, né? Ó, nós podemos ver que o aparelho praticamente nem poeira tem. É um aparelho que está muito bem conservado. Mas vamos deixar ele aqui de lado por enquanto. Vou deixar ele aqui de lado. Nós vamos voltar a nossa atenção agora para a placa da fonte. Então, como vocês estão vendo aí, é uma placa bem semelhante àquela que nós encontramos em home theater, só que o funcionamento da fonte é um pouco diferente, né? Nós temos aqui uma fonte de alimentação com a saída de som integrada. E nesse caso, a fonte de alimentação é feita por um circuito integrado, chaveador. Ele é já que controla toda a fonte de alimentação.
Esse circuito integrado aqui, ele é o FSCQ 1265. Eu já tinha até feito a compra desse componente aqui nas casas especializadas. Aparentemente eu acho que ele é, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, FSCQ 1265. Então nós vamos fazer a substituição desse circuito integrado aqui e ver se o aparelho volta a funcionar novamente. Mas uma coisa que é importante de nós fazermos antes de substituir e ligar o aparelho, verificar se não existe nenhum tipo de curto aqui na saída, se está tudo certo, né? Verificar também a questão aqui do fotoacoplador, isso aqui costuma apresentar bastante problema também. Eu particularmente, antes de ligar uma fonte de alimentação dessa, eu substituo o componente danificado e também verifico aqui a questão do fotoacoplador e esse circuito integrado aqui, ó, ele parece um transistor, mas na verdade ele é um comparador de tensão. Esse aqui é o TL431. Não sei se vocês conseguem ver aí. Esse é o TL431. Então ele recebe uma tensão na saída e faz uma comparação de tensão. Essa tensão é inserida aqui no fotoacoplador e o fotoacoplador, como é um componente isolado entre uma extremidade e outra, ele dá uma referência para o circuito integrado, saber se na saída do transformador a tensão está alta ou se está muito baixa, para ele continuar fazendo o controle constantemente e deixar a saída de tensão aqui no secundário sempre estabilizada, sempre na mesma faixa de tensão. Por mais que haja um consumo elevado aqui na saída, se houver uma pequena queda de tensão, o circuito integrado percebe essa queda, já informa essa situação para o fotoacoplador, que por sua vez também já dá a referência para o circuito integrado para que ele faça a correção, e isso em questão de milissegundos, milésimo de segundo, é uma coisa muito rápida. Então você sempre vai ter a mesma tensão na saída, entendeu? É muito bom o funcionamento desse sistema de fonte. Então, como nós podemos ver aí, ó, o circuito integrado, na verdade, ele explodiu. Foi bem avariado mesmo. Nós temos aqui alguns componentes adjacentes. Vou fazer uma limpeza aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui. Estava comentando com vocês, eu estava gravando naquela hora, e a luminária, ela é um tripé, né? Eu acho que eu posicionei mal posicionado e ela acabou caindo. Caiu no meu ouvido. Ó, tá sangrando, eu vou ter que dar uma olhada. Como vocês puderam ver aí, o machucadinho aqui foi tenso. E tá doendo, viu? Foi um tapa no ouvido isso daqui, tá doendo. Mas tudo bem, acontece. Vamos lá, vamos continuar com o que mais interessa aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma analisada aqui em volta do circuito, para ver se a gente consegue encontrar alguma anormalidade, né? Antes de poder substituir o circuito integrado e colocar o aparelho para funcionar. Eu notei que existe aqui um diodo Zener. Deixa eu ver aqui. Esse diodo aqui aparentemente ele está em curto. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Ele está em curto. Já temos um curto aqui, tá vendo? Então vamos arrancar esse diodo fora. Esse aqui aparentemente está bom. Resistor de 470 ohms. Aumentar a escala. Vamos ver. Resistor de 470 ohms, eu vou ter que tirar ele fora. Também está aberto. Vocês estão vendo lá aqui? Estou fazendo uma aferição utilizando aqui o multímetro. Tem um resistor aqui de 470 ohms aberto também, ó. Tá aberto esse resistor. Aqui um resistor de não sei quanto que é. Vou fazer o seguinte, eu vou levantar todos esses componentes e semicondutores aqui para poder testar. Melhor coisa. Estou trabalhando aqui nessa fonte e já encontrei aqui alguns componentes danificados. Temos aqui então o principal componente, que é o chaveador, o circuito integrado, que vai aqui no primário
da fonte de alimentação, ele que oscila o transformador e solta as tensões na saída dele, né? Então eu encontrei ele em curto, encontrei também esse resistor de 1R aberto, um resistor de 470 ohms aberto e esse diodo aqui em curto. Até aí tudo bem, nós estamos falando apenas do primário aqui da fonte. E eu havia levantado vários componentes aqui para aferir. E uma coisa interessante, ó, isso aqui são diodos. Ó, se eu pegar um diodo para medir, de um lado ele não dá nada. Ó, vocês podem acompanhar lá no multímetro. Se eu inverter as pontas, ele tem que dar uma leitura, né? Olha lá, 523, esse daqui 531, tranquilo, isso aqui é um diodo comum. Agora esse aqui é o diodo rápido, um FR. Vou dar a volta aqui. Quer ver, ó? Temos um diodo aqui também. Então ele tem que dar uma leitura aqui, ó, nessa posição. E se eu inverter, ele não pode dar leitura nenhuma. Tem que dar um circuito aberto. Agora no secundário aqui do transformador, do chopper, temos aqui um diodo. Deixa eu conferir, é isso mesmo. Ó, aqui na saída do chopper temos um diodo aqui. Olha lá, não está dando leitura nenhuma. Agora eu vou inverter as pontas, também não tenho leitura nenhuma. E o interessante é que eu vou, aqui ó, aqui ainda tem uma leitura. Ainda tem uma leitura, né? Esse daqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui também, deixa eu conferir se é isso mesmo. Aqui não tem nada, aqui pode ser que eu tenha. Também não tenho. Olha que estranho isso daqui, ó. Não é comum a gente pegar mais de um diodo aberto no circuito. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos a leitura, assim, aqui deixa eu ver. Aqui dá o circuito aberto, tranquilo, que é normal. Temos aqui outro diodo também, deixa eu medir aqui. Isso, 423, se eu inverter, ele dá um circuito infinito, ele vai aumentando até dar leitura infinita. Beleza, é muito incomum a gente encontrar vários diodos no secundário aberto, e é a situação aparente aqui. E o que acontece? Como havia comentado com vocês, esse circuito integrado aqui, que oscila o transformador, deixa eu colocar para cá para vocês enxergarem. Esse circuito integrado que faz oscilar o transformador, ele tem que ter uma referência aqui no secundário, né? Para ele poder controlar a oscilação em cima do transformador e controlar também a tensão aqui na saída, para manter a tensão aqui na saída estável. Se por algum momento ele perde a referência do secundário, ele começa a oscilar demais. Ele faz com que a tensão aqui no secundário suba demais, entendeu? E isso ele vai oscilando até chegar uma hora que ele entra em colapso e estoura, que foi o que aconteceu aqui. Então o motivo da queima aqui, o que a princípio eu achei que fosse uma descarga elétrica, não é. Na verdade foi uma falha de componente aqui no secundário, ó. Entendeu? Os diodos aqui eles abriram, e o circuito integrado simplesmente deixou de ter a referência que ele precisava para controlar a tensão e passou a oscilar de forma incontrolável, vamos dizer assim. E eu acho que a tensão aqui subiu demais no secundário e fez com que esse cara aqui estourasse. Eu não sei não se nós não vamos ter mais problemas aí, viu? Eu vou colocar essa fonte aqui para funcionar, eu vou substituir os diodos aqui que estão abertos, fazer essa fonte funcionar, mas eu tenho quase certeza que nós vamos ter mais surpresas ali na placa principal desse aparelho. Até porque esse aqui é um DVD, né? Então ele precisa de uma tensão o mais estabilizada possível aqui. Vamos ver, tomara que não, né? Fala aí pessoal, pois é, deu trabalho, hein? Ô fontezinha zoada, pelo amor de Deus. Aqui ó, aqui tá todos os componentes no lugar. Todos os componentes que eu havia encontrado. Sabe o que eu encontrei também? Olha aqui ó, no final das contas, até o capacitor aqui de entrada aqui ó, o principal também estava com problema, é mole? Então o saldo foi esse capacitor aqui, o chaveador, esse resistor de 220K aberto, 470 ohms aberto, diodo de 18 volts em curto, um diodo de saída aberto, fotoacoplador bichado e esse outro resistor também aberto. Tá vendo só? Ô negocinho para dar trabalho. Eu nem gravei porque se eu fosse gravar eu ia encher meu cartão de memória, porque olha, deu trabalho isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Mas agora eu liguei, a gente tem todas as tensões aqui na saída, tá funcionando tudo direitinho. E agora nós vamos fazer um teste. Deixa eu pegar aqui o aparelho de som. Vamos ligar esse aparelho aqui na fonte de alimentação. Acho que eu vou colocar essa fonte direto aqui já, viu?
Dar uma limpadinha aqui, tem um pozinho de nada aqui. Vou colocar essa fonte no lugar já. Porque a fonte eu já havia testado e funcionou direitinho. Então, vamos montar logo essa bichinha aqui. Vamos ver o que vai dar. Confesso que eu não gosto muito de mexer com esse tipo de aparelho não, viu? Mas o cliente da loja é gente boa, então resolvi pegar para dar uma olhada. Pronto. Tá tudo no lugar. Chavinha tá ligada. Vamos conectar então a rede elétrica e ver o que vai acontecer. Será que vai funcionar? Eu vou ter que desligar alguma coisa aqui da tomada. Vou desligar essa luz mesmo. Vamos ver. Ó, já deu um sinalzinho de vida, hein? Aqui, ó. Vamos ligar pra ver. Olha. Vamos ligar uma caixinha de som aqui atrás. Vamos ver. Pronto. Tá conectada a caixinha. Mudar a função aqui, passar por... Olha, já saiu o som. Já saiu o som. Cida, tudo bem? Aí, ó. Do Alto de Ipanema. Então, o que me deixa de mau humor é eu chegar em casa de tarde, cansada, e a casa tá bagunçada. Olha aí, pessoal, já funcionou o aparelhinho. Tá vendo só? Uma coisa que eu notei aqui, vamos ver aqui, eu vou voltar pro DVD. Ele não tá abrindo, mas ele tá com a correinha quebrada. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui depois. Mas isso daqui é simples de resolver. Mas enfim, o aparelho em si, pelo jeito, voltou a funcionar. Então, isso mostra para vocês que alguns detalhes a gente deve levar em consideração muitas vezes para fazer a manutenção de uma fonte dessa. Às vezes pode ser uma coisa complicada, alguma coisa simples. Ou melhor, a gente pode achar que é uma coisa simples e no fim, vocês viram aí a quantidade de peças que a gente teve que substituir dessa fonte de alimentação, né? Apesar de que ele estava com o fusível queimado, então o cliente substituiu o fusível lá. E às vezes, muitas vezes, pode ter colocado um fusível maior e ter piorado a situação. Mas nós vimos aqui que o saldo foi caro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem atentos às novidades do canal. Para isso eu peço que vocês, por favor, se inscrevam e ativem as notificações aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!